O Carreiras recebe hoje o advogado Bruno Job Meira, especialista em biodireito. Ele fez doutorado na Europa e é autor de diversos artigos sobre biotecnologia. Eu gostaria de saber quais são as principais questões jurídicas relacionadas ao biodireito. As questões jurídicas relacionadas ao biodireito são várias. Nós temos aí a propriedade intelectual, direito regulatório e, claro, também as problemáticas clássicas, os setores clássicos do direito, que também são muito utilizados no biodireito, por exemplo, o direito sancionador e por aí diante. Quais são os tipos de clientes que o advogado especializado em biodireito atende? Os clientes acompanham os setores da biotecnologia, né? Então, vão desde as indústrias farmacêuticas aos laboratórios de pesquisa, a parte de biotecnologia agroalimentar, ou seja, as empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia. Também temos, eventualmente, algum parecer externo para algum caso de algum órgão público também no setor, ou seja, pareceres como consultores externos, não? Então, a gama de clientes é ampla. Onde pode atuar um profissional especializado em biodireito? O profissional especializado em biodireito pode atuar em diversos setores, seja no setor público, seja no setor privado, num organismo internacional em matéria de biotecnologia, num departamento jurídico de uma empresa biotecnológica, pode atuar também junto ao departamento de Life Science de um escritório de advocacia, também, por exemplo, trabalhando nas agências reguladoras. Então, a gama é muito ampla. Mas esse profissional atua mais como consultor ou no contencioso? Mais consultoria ou mais contencioso, Bruno? Nós temos as duas partes. O consultivo, que é a área que eu atuo mais, é a parte que eu acredito que tenha um volume grande de trabalho. O contencioso, claro, também é uma área interessante. E principalmente quando existe uma regulação muito rígida e muito complexa, a probabilidade de que discussões saiam da esfera administrativa e cheguem já na parte até mesmo judicial. Você pode dar um exemplo prático? Por exemplo, uma empresa que pretende aprovar num determinado tipo de organismo geneticamente modificado, ou seja, lançá-lo no mercado. Ele tem que seguir um procedimento de autorização muito rígido. Eventuais exigências neste procedimento de autorização, que podem ser entendidas como não devidas, podem ser objeto, sim, de uma discussão judicial. E lá está o advogado em biodireito do lado para Lá está o advogado em biodireito. defender o seu cliente. Exato. Eu acho que é um setor, nesse sentido, por isso que é muito bonito, porque oferece tanto e as discussões geralmente são muito complexas e isso acho que engrandece muito o biodireito. Esta é uma área nova do direito? O biodireito é uma área nova, sim, é uma área que também está em desenvolvimento e eu acredito que se especializar em biodireito é também se especializar em biotecnologia, em economia, em ética, em bioética, por exemplo. Para quem é estudante de direito, está se formando agora e que se interessou por essa área, o que ele faria, quais são os cursos, ele teria que viajar para fora? Aqui dentro mesmo tem esse curso assim, de especialização? Olha, Kleber, já existem sim cursos neste setor. Eu acho que o estudante de direito que se interessa, primeiro que eu acho que o estudante de direito tem sim que se interessar por argumentos novos, por tendências novas. Eu acho que é esse o objetivo. Realmente ter uma visão além do que aquela que a gente está acostumado a ter. Em segundo lugar, eu acho que sim, é importante você ter uma experiência no exterior. Eu, por exemplo, eu tive a possibilidade de sair do Brasil e claro que não é fácil, não é simples, são decisões que devem ser tomadas com consciência, mas eu acredito que sejam decisões importantíssimas na vida de qualquer pessoa. Fazer um curso no exterior, seja de biodireito ou não, é um valor agregado muito grande. Fazer um curso no exterior não significa só ir para qualquer universidade aprender biodireito. Significa conhecer culturas, significa ter amigos no exterior, significa ter contatos com universidades estrangeiras, significa ter acesso a bibliotecas excelentes.
significa também aprender línguas. Isso é muito, muito importante na vida de qualquer advogado. E principalmente para quem vai atuar com biodireito, conhecer outras línguas é fundamental? Sim, é fundamental. Por quê? Porque geralmente são empresas multinacionais. Os argumentos também são muito tratados, são muito discutidos fora do Brasil. Por exemplo, você ter acesso a uma bibliografia em matéria de biotecnologia em língua inglesa é essencial. Claro. Ou seja, você tem que saber. Então, tudo isso engrandece muito. Ou seja, o fato de ir para o exterior realmente engrandece muito, muito, muito a formação de qualquer pessoa. Você diria que o Brasil está na vanguarda das questões que envolvem o biodireito? O Brasil é um grande produtor de transgênicos. Sim. É o terceiro maior produtor no mundo. Nós ficamos atrás somente dos Estados Unidos e da Argentina. É um país que ainda na parte de pesquisa e desenvolvimento ainda está caminhando. Mas eu acredito que com relação à disciplina jurídica do biodireito, é um país que sim, ele consegue caminhar com as próprias pernas, sabe? Eu acredito que a nossa estrutura legislativa em matéria de biotecnologia é uma estrutura muito, muito rígida, e isso, claro, que estimula muito a produção acadêmica com relação a esse tipo de argumento, que ainda não tem tanta, mas eu vejo que muita gente se interessa pelo argumento exatamente por isso, pela complexidade e pela quantidade de coisas que tem para se escrever sobre isso, para estudar. Então, acredito que sim, é um work in progress, mas eu acho que está indo muito bem. E qual é a legislação que o especialista em biodireito se baseia para estar defendendo suas causas? A legislação principal é a nossa lei de biossegurança, né? Nossa lei de biossegurança, lei 11.105 de 2005, ela prevê praticamente todo o procedimento, seja administrativo, as sanções relacionadas a esse procedimento administrativo, com relação à atividade, às atividades com organismos geneticamente modificados, seja para pesquisa, para liberação planejada no meio ambiente, seja para liberação comercial. Então, todo o procedimento de autorização, as sanções administrativas e também as sanções penais é objeto da nossa lei de biossegurança. A lei de biossegurança chegou a ser questionada no Supremo Tribunal Federal por permitir o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas e terapias. Mas em maio de 2008, o plenário do STF declarou a constitucionalidade desse uso. A expectativa dos cientistas favoráveis a essas pesquisas é encontrar uma cura para doenças degenerativas. Qual é o perfil e a formação do profissional nessa área? Eu acredito que a formação é um passo muito importante. A formação no exterior, eu acredito, seja muito interessante, é um valor agregado muito grande. O profissional especializado no exterior, sem discutir a qualidade ou não do curso, claro que nós temos cursos muito bons também no Brasil, mas acredito que a oportunidade de se especializar no exterior é realmente muito importante. A gente faz agora um breve intervalo. Daqui a pouco você vai conferir as dicas de livros para quem quer se tornar um especialista em biodireito. É depois do intervalo aqui no Carreiras.